Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula nós estudaremos Elamã, capítulo 13 até o capítulo 16, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Já se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo, já deixe seu like, tá bom? E pode deixar seus comentários também, para a gente ter uma melhor interação na aula, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Aqui no capítulo 13... o Senhor mandou um Samuel Lamanita, né, um profeta, a pregar os nefitas, pois eles estavam cada vez mais caindo na iniquidade. E Samuel ele foi lá e cumpriu as ordens do Senhor. E aqui no versículo 1 a 4 do capítulo 13, vamos ler o que está dizendo aqui. Então aconteceu que no 86º ano continuaram os nefitas a praticar iniquidades. Enquanto os lamanitas se empenhavam em guardar estritamente os mandamentos de Deus, segundo a lei de Moisés. E aconteceu que neste ano chegou à terra de Zanaela um lamanita chamado Samuel, que começou a pregar ao povo. E aconteceu que ele pregou arrependimento ao povo durante muitos dias. E expulsaram-no, e ele estava prestes a voltar para a sua própria terra. Mas eis que chegou a ele a voz do Senhor, ordenando-lhe que voltasse e profetizasse ao povo tudo o que lhe viesse ao coração. E aconteceu que não lhe permitiram entrar na cidade. Portanto, subiu a muralha e estendeu a mão e clamou em alta voz, profetizando ao povo tudo quanto o Senhor lhe pôs no coração. Então, Samuel ele foi pregar inicialmente ao povo nefita, e eles rejeitaram ele, né? Expulsaram ele de sua terra. Né? Isso faz lembrar quando Alma foi pregar aos Oromitas, né? E chegou na cidade e foi expulso. Né? A mesma forma que aconteceu com Samuel. Samuel chegou para pregar os nefitas na cidade de Zanaela, e eles pegaram e expulsaram ele, não acreditaram em suas palavras. Assim como Alma estava indo para casa, e o Senhor falou com ele, pediu para que ele voltasse. Né? Samuel tentou entrar pela cidade de novo, e foi proibido. E aconteceu, ele subiu nas muralhas e começou a aclamar ao povo aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E muitas das coisas que Samuel clamou, eu listei aqui, né? Ele diz o seguinte, né? Ele clamou o povo arrependimento, né? Se o povo não se arrependesse, iria vir uma destruição sobre o povo em 400 anos. Não passaria 400 anos, os nefitas seriam totalmente destruídos, se eles não se arrependessem. Ele disse mais, né, que o Senhor iria tirar a palavra do meio deles, né, e ia retirar o seu espírito. E iria recair sobre eles fome e pestilência, né. O Senhor também iria amaldiçoar a terra. Então, se tudo que eles guardassem, escondessem na terra, eles não iriam achar mais. A terra iria ser amaldiçoada a tal ponto que tudo que eles guardassem como um tesouro, como alguma coisa preciosa, eles se perderiam, porque a terra estava amaldiçoada. Então, isso é uma das muitas coisas que Samuel está falando, né, para eles. Né? Então, o Senhor pede para que eles se arrependam. Aqui no versículo 11 do capítulo 13, diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que se arrependem, porque eu os pouparei. Mas eis que, se não fosse pelos justos que estão nessas cidades, eis que eu faria com que descesse o fogo dos céus e a destruísse. Né? Então, a cidade se encontrava em uma situação tão complicada de iniquidade, que ela só estava sendo poupada porque tinha pessoas justas lá ainda. Né? Então, o Senhor fala que Ele vai poupar aqueles que se arrependam. Né? Então, ainda não havia descido o fogo do céu sobre a cidade, porque tinha pessoas que eram fiéis ali. Mas Samuel estava dizendo que o tempo viria de que eles estavam amadurecidos, né, para a destruição. Né? Samuel ele continua dizendo aqui no 16 o seguinte: Sim, e há de todas as cidades que ficam nas terras circunvizinhas, que estão ocupadas pelos nefitas por causa de suas iniquidades e abominações, que nelas há. Eis que uma maldição cairá sobre a terra, diz o Senhor dos Exércitos, por causa do povo que está na terra, assim.
em virtude de suas iniquidades e abominações. Então o povo ele estava numa situação muito complicada, né? Uma iniquidade muito grave, né? E com isso eles eram poupados porque tinham pessoas que ainda guardavam os mandamentos do Senhor, né? E aí Samuel diz o seguinte, né, que chegaria o tempo que eles iriam se lamentar por não ter guardado os mandamentos, por não ter feito as coisas que o Senhor pediu. Aqui no versículo 33 do capítulo 13, eles vão dizer o seguinte: se me houvesse arrependido e não tivesse matado os profetas, nem os tivesse apedrejado, nem expulsado, sim, naquele dia direis: se nos tivéssemos lembrado do Senhor nosso Deus no dia em que Ele nos deu nossas riquezas, então elas não se teriam tornado escondidas a ponto de as perdermos, porque eis que nossas riquezas se foram. Então, eles vão lamentar por não ter guardado os mandamentos, não ter ouvido os profetas do Senhor. Com isso, eles lembram aqui que tudo que eles tinham foi perdido, eles perderam devido à dureza do coração deles, né? Isso eles lamentarão por não ter ouvido os profetas do Senhor. Tá bom? E aqui, irmãos, no capítulo 14, Samuel ele profetiza os sinais do nascimento de Jesus Cristo, né? E da morte de Jesus Cristo. Vamos ler aqui no versículo do capítulo 14, do 2 até o 5, diz o seguinte: Eis que ele disse: eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. Eis que isto vos darei por sinal. Na ocasião de sua vinda, eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que a noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que os homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite e um dia, como se fosse um só dia, e não houvesse noite. E isso vos será por sinal, pois vereis ao nascer e também o pôr do sol. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite. E essa noite precederá o seu nascimento. Eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca viste antes, e isso também vos será por sinal. Então, Samuel está falando aqui que mais 5 anos iriam passar e essas coisas iriam acontecer, né? Então, iria acontecer um dia e a noite não iria acontecer, iria continuar dia. Eles iriam perceber que o sol se pôs, mas, porém, não houve noite, né? Não ficou escuro. E na manhã seguinte, continua dia até cair a noite novamente, né? Então, eles vão perceber que houve 2 dias e uma noite, né? Então, esse seria o sinal do nascimento, né? Do dia que antecederia o nascimento de Jesus Cristo, e que também uma nova estrela iria aparecer no céu, não vista antes. Após Samuel declarar essas coisas, o povo ira-se com Samuel, né? E aqui no versículo 9 até o 11 diz o seguinte: Eis que assim me ordenou o Senhor por seu anjo, que eu viesse dizer isto. Sim, ordenou que vos profetizasse essas coisas. Sim, ele disse-me: Clama a este povo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. E agora, porque sou lamanita e vos disse as palavras que o Senhor me ordenou, e porque foi duro convosco, estáis irados contra mim, e procurais destruir-me e me expulsaste de vosso meio. E ouvireis minhas palavras, porque por este motivo subi às muralhas desta cidade, para que pudesseis ouvir e conhecer o julgamento de Deus, que vos esperam em virtude das vossas iniquidades, e também a fim de que vos inteirei das condições do arrependimento. Então, dessa forma, Samuel falou com eles, e eles iraram-se com Samuel, né? Por Samuel estar dizendo
a eles o que eles deveriam fazer, né? E pregou mais o povo. Ele disse que chegaria o tempo que haveria mais sinais da morte de Jesus Cristo, né? E aí no versículo 20 ele diz o seguinte: mas eis que, como vos falei a respeito de outro sinal, um sinal de sua morte, eis que no dia em que ele padecer a morte, o sol será obscurecido e recusar-se-á a dar-vos sua luz, e também a lua e as estrelas, e não haverá luz sobre a face dessa terra, pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. Então o Senhor, ele após a sua morte, vai acontecer todas essas coisas que Samuel estava dizendo, né? Aqui nas Américas, iria acontecer muitas catástrofes, né, da natureza, né? Rochas iriam se fender, cidades iriam queimar, afundar no mar, muitas coisas iriam acontecer. Aqueles que foram fiéis, eles serão poupados, né? Eles não acontecerá nada com eles. Mas aqueles que não guardaram os mandamentos, que é a sua grande maioria, eles sofrerão e padecerão por não terem se arrependido. Então, todas as coisas que Samuel profetizou, se eles não se arrepender, irá realmente acontecer. E muitos deles padecerão, né? Muitos padecerão a morte por causa de suas iniquidades. Samuel fala que aquilo que eles, aquilo que eles estão plantando agora, eles irão colher lá na frente, né? E aqui no versículo 31, ele diz o seguinte: ele permitiu-vos discernir o bem do mal, permitiu-vos escolher a vida ou a morte, e podeis fazer o bem e seres restituído ao que é bom, ou seja, ter o que é bom restituído a vós, ou podereis praticar o mal e fazeres com que o mal vos seja restituído, né? Então, se eles escolherem fazer o bem, eles serão restituídos a tudo que é bom, a tudo que é bem. Porém, se eles não fazerem o certo, procurarem fazer tudo que é mal, será restituído tudo que é mal, né? Então, todas as consequências que eles escolheram, tudo que eles escolheram fazer, as consequências irão acontecer também, porque o Senhor já tinha predito através de seus profetas, se eles não se arrependessem, tudo que foi dito iria acontecer com eles. Certo, irmãos? Aqui nós terminamos o capítulo 14. Aqui no capítulo 15, Samuel fala que o Senhor castiga aquele ele ama. E os nefitas foram castigados porque o Senhor ama os nefitas, né? O Senhor tem um grande amor pelos nefitas. E ainda assim o povo não quis se arrepender, né, de todo o amor que o Senhor teve para eles. Eles eram abençoados constantemente. Eles esqueciam-se do Senhor também constantemente. É que Samuel diz o seguinte no versículo 3 até o 5 do capítulo 15. Sim, ai deste povo que é chamado povo de Nefe, se não se arrepender quando vir todos esses sinais e maravilhas que eles serão mostrados, pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor. Sim, ele amou o povo de Nefe e também os castigou. Sim, nos dias de suas iniquidades castigou porque o ama. Mas eis que meus irmãos, que ele odiou, os lamanitas, porque suas obras foram continuamente más, isso por causa das iniquidades e das tradições de seus pais. Não obstante, a salvação chegou a eles por meio da pregação dos nefitas. E por esse motivo o Senhor prolongou seus dias. E quisera que observasseis que a maior parte deles segue o caminho de seus deveres. Anda circunspectamente perante Deus, esforça-se para guardar seus mandamentos, e seus estatutos e suas ordenanças, de acordo com a lei de Moisés. Então, os nefitas sempre foi um povo amado pelo Senhor. Já os lamanitas eram um povo odiado pelo Senhor devido às suas iniquidades e tudo que eles faziam. Mas, não obstante, as promessas que foram feitas pelos lamanitas, através dos profetas, desde Enos, vamos lembrar de Enos, que orou pelo bem-estar dos lamanitas, através dos nefitas, os lamanitas conheceram a verdade. Eles se arrependeram e buscaram seguir o Senhor. E eles permanecem nessa época fielmente ao Senhor, diferente dos nefitas. E assim o Senhor prolongou seus dias e abençoou este povo.
Então os lamanitas também foi amado pelo Senhor e abençoado pelo Senhor, graças à pregação dos nefitas, né? Tudo isso os nefitas fez pelos lamanitas. E eles são bem gratos por tudo que eles fizeram, né? E por isso, Samuel, ele põe todo o empenho ali para ajudar os nefitas também, porque eles também foram ajudados pelos nefitas, né? Então Samuel quer ajudar também, e apesar de tudo, o Senhor mandou ele lá, e ele queria ajudar ao máximo o povo nefita aqui. Apesar de tudo que Samuel estava se esforçando para fazer, o povo não deu ouvidos às suas palavras. E ele não estava disposto a mudar. E nós vemos que a dureza, né, de coração. Né? Então, nós não podemos deixar que essas coisas venham acontecer conosco, irmãos. Muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações que vamos querer nos afastar um pouco do Senhor. Mas aí o ministrador vai lá na nossa casa, ou manda uma mensagem, né? Nessa pandemia nós estamos recebendo muita mensagem. Então, isso vai nos ajudar a encontrar o caminho da verdade cada vez mais. Não importa o que aconteceu, não importa o erro que cometemos. Assim como os nefitas aqui, nós podemos nos arrepender e ser abençoados por Deus. O arrependimento ele é bom, ele é benéfico para a nossa salvação. Nós não podemos encarar o arrependimento como algo ruim. Satanás tem o poder de querer colocar isso na nossa mente, né? De que as pessoas irão apontar o dedo para nós iremos ficar envergonhados do erro que cometemos. Mas isso é mentira. Né? E se alguma coisa acontecer do tipo, isso não tem nada a ver com a sua salvação. O que isso está atrapalhando na sua salvação? O erro não é seu. É outro irmão que precisa mudar o coração e fazer o certo. Mas você não está fazendo nada de errado, nem eu estou fazendo nada de errado. Então, para me arrepender, é só procurar meu líder e mudar meu coração, expor a ele o que está acontecendo e pedir ajuda. E ele vai nos ajudar, vai estar próximo de nós. E assim nós vamos ter mais paz e luz dentro de nosso coração. De modo que nós vamos enxergar a salvação com outro olhar, com mais esperança de que eu posso chegar lá. Então, não deixe que Satanás engane nem a você, nem a mim. Nós temos que nos esforçar cada dia para guardar os mandamentos de Deus. Nós não somos perfeitos ainda, nós vamos errar. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, e nossos líderes estão aqui para nos ajudar. E assim como Samuel, Nefe também estava pregando ao povo para ajudar o povo a se arrepender. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos muitos líderes hoje, muitos irmãos, que estão se esforçando para guardar os mandamentos e estão se esforçando para nos ajudar a guardar os mandamentos. Uma corrente ajudando um ao outro para que um dia possamos voltar à presença do nosso Pai Celestial. E esse dia vai chegar. Nós estamos escutando isso há muitos anos. Se nós nos arrependemos e somos guardarmos os mandamentos, nós iremos voltar à presença de Deus. E não importa o que aconteça, seja firme e busque fazer o melhor. E se precisar conversar com o seu líder para se arrepender, vá, não tenha medo, ele está lá para te ajudar. Eu sei disso e presto meu testemunho dessas coisas. Sou grato por, em momentos de minha vida que eu errei, eu precisei ir até o líder e fui. E quão abençoado fui por ouvir as suas palavras e seus conselhos, me ajudaram a ser um homem melhor e uma pessoa melhor. Esse é o Evangelho verdadeiro e nos traz luz e esperança. Então precisamos dessa esperança. Eu acho que é isso que Samuel estava passando isso aqui para o povo, a esperança de uma vida melhor, né? Deles mudarem o coração dele, pois ele estava profetizando coisas que realmente de grande importância e de grande relevância para o povo. Se eles não se arrependessem, não passaria 400 anos, aquele povo seria extinto. Então olha
a importância de mudar, né? Do povo pudesse ter uma visão melhor dos profetas e das profecias que eles estavam revelando naquele momento, né? A importância. E hoje nós temos nossos líderes, nossos apóstolos e profetas que têm nos revelado grandes coisas. E se nós seguirmos e procurarmos colocar em prática, tudo vai ficar bem. Eu acredito nisso. Tudo vai ficar bem. E aqui no versículo 17 do capítulo 15, Samuel finaliza o seguinte: e agora eis que diz o Senhor, com referência ao povo nefita, se não se arrependerem e não procurarem cumprir minha vontade, eu os destruirei completamente, diz o Senhor, em virtude de sua incredulidade, apesar das muitas e grandiosas obras que fiz entre eles. E tão certo como vive o Senhor, essas coisas acontecerão, diz o Senhor. Então só depende deles, só dependia deles, né, de mudar. Porque o Senhor, ele não volta atrás em suas palavras. Aquele que está dito, né? E aqui no capítulo 16, muitos nefitas acreditam nas palavras de Samuel, né? Eles acreditam e eles procuram Nefe para ser batizado. Vamos ler aqui do versículo 1 até o 3, né? Diz o seguinte: então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel Lamanita proferidas em cima das muralhas da cidade, e todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe, e quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, e desejaram ser batizados no Senhor. E todos os que não acreditaram na palavra de Samuel, porém ficaram irados contra ele, e jogaram-lhe pedras sobre a muralha, e também muitos lhe atiraram flechas, enquanto se encontravam em cima das muralhas. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com suas pedras nem com suas flechas. Ora, quando viram que não podia atingi-lo, muitos mais acreditaram em suas palavras, de modo que dirigiram a Nefe a fim de ser batizado, né? Então, Samuel conseguiu ajudar muitos nefitas aqui, né? Eles entenderam a mensagem e compreenderam que precisavam mudar, e eles mudaram. Eles foram rapidamente procurar Nefe, confessaram os seus pecados e foram batizados. Porém, teve alguns aqui que não acreditou em suas palavras e começou a tentar matá-lo, né, jogando pedras e flechas nele, né? Mas não conseguiu atingir. E olha o milagre aí. Mais pessoas vendo isso, convenceu-se que realmente ele era um profeta do Senhor e procurou Nefe para ser batizado. E muitos foram batizados aqui. Então, basta nos olharmos para a serpente de metal, né, como Moisés colocou no deserto. Basta olhar para Jesus Cristo e ver que Ele é o Salvador do mundo, que Ele morreu por nós. E o que Ele fez é para nos ajudar, é para nos, um dia, levar a nós a presença do nosso Pai Celestial. E Satanás, ele tenta distorcer isso cada vez mais. Muitos aqui estavam querendo matar Samuel Lamanita. Muitos de nós, muitas vezes, criticamos nossos líderes, não queremos ter responsabilidades, não queremos fazer as coisas do Senhor. Então nós temos que fazer o nosso melhor para que um dia possamos voltar à presença do nosso Senhor. E tudo vai dar certo se nós fizermos. Tudo vai ficar da maneira correta. Então nós não devemos dar ouvidos à voz do inimigo, mas sim à voz do Santo Espírito, à voz dos nossos líderes, nossos profetas e apóstolos. Então tudo vai ficar bem, irmãos, tudo vai ficar bem. Bom, aqui teve um povo que não acreditou, né, nas palavras de Samuel Lamanita e desejou matá-lo aqui, atirando pedras e flechas nele. E aqui no versículo 6 e 7 diz o seguinte: e a maior parte deles, porém, não acreditou nas palavras de Samuel. Por isso, quando viram que não podia atingi-lo com suas pedras e flechas, gritaram a seus capitães, dizendo: agarrai esse homem e amarrai-o, porque eis que está possuído por um demônio, e por causa do poder do demônio que está nele, não podemos atingi-lo com nossas pedras e nossas flechas. Portanto, agarrai-o, amarrai-o e levai-o embora. E quando avançaram para deitar-lhe as mãos, eis que ele se atirou da muralha e fugiu.
de suas terras, sim, para o seu próprio país, e começou a pregar e a profetizar entre seu próprio povo. Então, será que em algum momento agimos como esses homens? Será que em algum momento nós criticamos os líderes, nós menosprezamos todas as coisas que eles têm feito por nós? Eu não estou dizendo que os líderes são perfeitos, tá? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eles são chamados pelo Senhor. E o Senhor sabe que aquele líder pode nos ajudar, mesmo com suas imperfeições. Ele pode nos ajudar. E assim nós vamos ser abençoados. Mas se nós ficarmos procurando defeito ou atribuindo defeito a eles, não vai ajudar. Não vai nos trazer a esperança de voltarmos à presença de Deus. Muito pelo contrário, vamos cada vez mais nos afastar do Senhor e deixando que nosso testemunho se apague do nosso coração. Esse é o processo da degeneração, né? Caindo na incredulidade. Pois a incredulidade nos afasta totalmente das coisas que são verdadeiras. Algumas das profecias começam a ser cumpridas aqui no versículo 13, 14 e 15 do capítulo 16, diz o seguinte: Mas aconteceu que no 90º ano do governo dos juízes, grandes sinais e maravilhas foram manifestadas ao povo, e as palavras dos profetas começaram a ser cumpridas. E anjos apareceram alguns homens sábios, anunciaram-lhe boas novas de grande alegria. Assim, neste ano, as Escrituras começam a ser cumpridas. Então, todas essas maravilhas começaram a acontecer, né? E anjos apareceram e conversaram com os homens, né? Então, muitas coisas aqui começam a ser cumpridas. E no versículo 15, olha o que está dizendo. Entretanto, o povo começou a endurecer o coração, todos, exceto os mais crentes dentre eles, tanto nefitas quanto lamanitas, e começaram a confiar somente nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria. Então, veja que aqui nesse ano, olha como avançou a iniquidade, tanto entre nefitas e entre lamanitas. Né? Olha como avançou a iniquidade no 90º ano dos juízes aqui. Então, poucos anos passaram-se e o povo começou a cair na incredulidade, exceto alguns, né, que eram fiéis. Mas muitos dos nefitas e também dos lamanitas, que vinham guardando os mandamentos, começaram a cair na incredulidade. E muitos estavam dizendo que aquelas coisas não... poderia ser que eles acertaram algumas poucas, mas nem tudo aquilo ali era verdade, né? E fala aqui no 18, não é razoável que venha alguém como Cristo. Se vier e ele for o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, conforme anunciado, porque não aparecerá a nós assim como aqueles que estiverem em Jerusalém? Sim, porque não aparecerá ele nessa terra, assim como na terra de Jerusalém. Mas eis que sabemos que esta é uma iníqua tradição a nós transmitida por nossos pais, para fazermos acreditar em algo grande e maravilhoso que deverá acontecer. Porém, não entre nós, mas com nossos próprios olhos, que isso é verdade. Então, olha, apesar de todas as maravilhas, né, que estavam acontecendo, o povo não acreditou, né? Começou a questionar, será que Cristo, né, vai vir mesmo? Por que ele vai aparecer lá e não vai aparecer aqui? Né? Então eles estavam questionando essa condição, dizendo que isso era a tradição dos antigos, né? Dos antigos. E assim o povo ia caindo na incredulidade, cada vez mais, desenhando, né? E aqui no 23 diz o seguinte: E apesar dos sinais e maravilhas realizados entre o povo do Senhor e muitos milagres que eles fizeram, Satanás obteve grande poder sobre o coração do povo em toda a face da terra. Então, tudo que foi dito, tudo que foi profetizado, ainda assim o povo continuou, né, a praticar iniquidades, a procurar não guardar os mandamentos de Deus. E estavam prontos, amadurecidos para a destruição. Então, irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram.
Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de fazer os comentários. E até a próxima aula.